Olá! Estamos aqui no Instagram pelo IBBC Manda Aqui, Instituto Bíblico O Brasil para Cristo. Ok, eu estou com a nossa diretora aqui do IBBC Manda Aqui, onde eu convidei ela para fazer parte dessa live, onde iremos com várias séries, ok? Até outra orientação do pai, fala sobre personagens da Bíblia. E dessa forma, eu estou convidando vocês a participar do IBBC, a fazer o IBBC. Ai, Simone, que canseira, me dá uma canseira. Ai, tem problema, joga a canseira fora. Sim. Joga a canseira fora, estão ouvindo, graças a Deus, todo mundo ouvindo. E venha fazer parte dessa... Gente, é maravilhoso, vocês não têm noção. Mas uma coisa eu vou dizer. Não tem como não dizer. Vai fazer um rebuliço na sua vida. Vai mexer, vai colocar, vai tirar, Deus vai colocar as coisas nos lugares. E eu aconselho, vai fazer bem para você. Você vai começar a ouvir as mensagens na sua igreja de uma forma totalmente diferente. A sua oração vai ser diferente, a sua leitura bíblica, porque é IBBC, Instituto Bíblico Brasil okay. para Cristo. Bíblico, Bíblia, não tem como evitar. Se você não gosta de ler a Bíblia, vai passar. Aprende a amar. Aprende a amar. Aprende a amar. Entendeu? Porque a palavra de Deus, ela é luz. Ela é luz para a nossa vida. Então, toda vez que nós nos dedicamos à leitura, ao estudo, a gente está ligando uma luz. Exatamente. Então, é bom, porque aí ilumina o caminho. E esse caminho é bom. É maravilhoso, é maravilhoso. Então, através dessas séries, ok, que hoje a nossa convidada foi a diretora, a Rose, e vão ser vários alunos e professores que fazem o IBBC, não só aqui do Mandaqui, de outros bairros, outras cidades também. Outras denominações. Outras denominações. Tá valendo? Claro. Né? Tá valendo, mas o IBBC, tá ok? Que nós temos uma visão, um foco, tá? Então, nós vamos permanecer ali no IBBC, não importa se é do Brasil, se é membro do Brasil para Cristo ou não, todos serão convidados. Então, estou de olho em você. Certo? Então, Rose, nós estávamos antes falando porque ficou sem som, tivemos que reiniciar, tá ok? E agora tem som, vão dando retorno aí, por favor, Elizabeth, Luciana, o Gemerson, tá ok? É o Tom, né? É o Tom. Tom é no meu convidado também para falar, né? Para conversar comigo nas lives. A live pode ser feita assim como eu estou aqui conversando com a Rose, tá ok? E eu posso ir até o seu local, onde você estiver, no seu trabalho, na praça, na rua, em casa, onde você quiser. Ou então, eu fico na minha casa e você aí na sua casa. E assim, qualquer horário, o horário que você tiver disposição, porque vai ficar gravado, tá? E nós estávamos falando sobre qual personagem? A ideia de cada live, né? Falar sobre um personagem bíblico. Exatamente. Aí eu tava comentando, né, que essa semana eu li uma frase que mexeu bastante comigo. Sim. E essa frase dizia que Deus é machista. Uhum. Porque Deus não dá valor para a mulher, porque Deus não deixa a mulher de lado. Sim. E o personagem não é uma pessoa em si. Sim. Mas é o papel da mulher dentro da Bíblia. Sim. Né? E como Deus vê a mulher. Através dessas várias mulheres que são citadas na Bíblia, né? Uhum. Nós temos uma noção de como Deus nos vê. Certo. De como Deus também nos valoriza. Ele nos enxerga, Ele nos vê. Certo. Então, e tentando com isso desconstruir essa ideia de que Deus é machista. Certo. E Deus não é machista. Não. Porque a ideia do machismo é que o homem está aqui e a mulher está aqui embaixo. Ok. Ela não vive, ela não sobrevive sem a imagem
do homem. Certo. Não é isso, Certo. né? Nós entendemos que Deus, ele chama pessoas, ele capacita pessoas, ele dá dons para as pessoas. Certo. E a mulher também, ela está inclusa nisso. Deus tem um plano especial para nós mulheres. Ok. Ele nos inclui. Somos especiais aos olhos do Pai. Sim, gente. sim. Por isso que ele nos socorre sempre, né? Sim. Eu não conheço uma mulher que não teve uma resposta de oração de Deus, não. Ele responde as nossas Sim. orações. Eu não sei as suas, mas as minhas ele tem respondido, graças a Deus. Continue, Rose, vamos lá. Então, quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós encontramos mulheres que foram, assim, tiveram uma importância muito grande, né, na história de Israel. Certo. Porque o Velho Testamento fala principalmente sobre Israel. Certo. E dentro de Israel, dentro da sua história, né, da construção da sua história, nós Certo. encontramos rainhas, Certo. nós encontramos profetisas, Certo. nós encontramos uma juíza. Aham. Então, nós vemos que Deus, ele olha para a mulher. Deus enxerga a mulher. Sim. Assim como Deus enxerga o homem também. Uhum. Assim como Deus também vê no homem qualidades, dons, talentos. Sim. Assim também Deus também olha para a mulher e vê nela. Certo. Então, a mulher, ela não está acima do homem, Nunca. porque aí vai pro lado do feminismo. Sim. E nós não somos feministas, Não, nunca. nós somos femininas, né? Então, nós acreditamos na valorização da mulher, sim. Sim. Que Deus, ele separou para nós e nos preparou, Aham. né? Para algo muito especial. Certo. Então, ele nos entregou dons, talentos e nós vamos prestar conta desses dons e talentos. Certo. Certo? Certo. Eu amo ouvir, então eu fico assim. Deixa eu puxar aqui. Falando dos dons e talentos. Às vezes a mulher se sente. Porque, gente, mulher sonha. E às vezes ela tem desejo de fazer algo, né? Deus coloca forte nela algo para ser realizado e ela se sente não capaz de fazer, ou fica naquela assim, ai, mas se eu fosse igual tal pessoa, se eu fosse, né, igual a outra irmã, ou não, você tem um talento, você tem um selo de Deus, você foi feito de uma forma diferenciada para ser usado nisso, para ser usada nisso, Sim. né? A Rose, ela é totalmente razão. Gente, aqui tem 2 polos. Não é? Você acha que eu sou razão? 2 polos aqui. É que ela Se nunca você- me viu com TPM, Não, viu? mas assim, não, TPM é outro assunto. Se você quer conversar com uma pessoa séria, centrada, Olha só. ok? Ela tem um controle, né? Agora, se é o oposto, né? Me procura. Aqui tem 2 polos, mas as duas se deixam ser usadas por Deus, Sim. né? Da forma que Ele nos chamou para ser feito. E tu sabe que isso que é interessante, Simone, porque, por exemplo, né, em outras religiões, Sim. você se anula, você desaparece, entendeu? Para que você seja usada, Ok. digamos assim, Aham. tá? Para ser um cavalo. Aham. Você anula a sua personalidade, o seu gosto, Exatamente. para poder servir Uhum. naquela religião. Sim. No cristianismo, a gente não vê isso. Não. No cristianismo, nós vemos Deus nos usando do jeito que nós somos. Sim. Ora brava, razão, como ela diz, Já me deu bronca, gente. mas quem dá bronca é quem ama. Quem então, ama. mas assim, a gente vê assim que Deus nos usa do jeito que nós somos. Exatamente. Sendo sanguíneo, ou sendo fleumático, ou sendo colérico, mas do jeito que nós somos. Sim. Tímidos, reservados, Sim. ou muito falantes, Uhum. que a gente tem isso, né? Essa Nossa, fama. imagina.
fala que mulher fala pelos joelhos e os arteios, né? Então, nós temos essa fama de falar muito, mas nem toda mulher é assim. Não. Mas Deus nos escolheu, Deus nos chamou e Deus tem nos capacitado do jeito que nós somos. Exatamente. Uma vez, uma coisa, né? Eu ficava assim, muito... essa coisa de ser muito séria, de ser muito brava, eu ficava indignada. Mas, com gente, isso. é uma flor. Não. Eu tô falando sério. Ela é séria, ela é mulher séria, assim, na forma dela se portar, de falar, de conversar. Mas é uma flor. Até brigando, aí ela chora junto. Ah, eu choro. Ela tá brigando com você. Não é brigando, né? Ela tá ali te orientando e tal, mas tá chorando junto. Aquela coisa é uma flor. Vai. Agora mas quando eu pego pra brigar, eu não choro junto, não. Aí eu tava vendo uma ministração de uma mulher, né? Sim. E ela tava falando exatamente isso. Se Deus não errou quando ele te fez. Nunca. Pronto. Se você fala demais, ou porque você é sorridente demais, ou é brava demais, ou é séria demais, Deus não errou. E aí ela falava, né? Aí que chegou a minha parte, né? Que ela falava assim: se você é muito séria, se você gosta de brigar, então briga mesmo. Mas briga com o diabo. Briga com ele. Pronto, briga com a pessoa certa. Exato. Aí eu percebi que as minhas orações, o meu tempo de oração é muito mais de briga mesmo. Nocaute. É repreendendo, sabe, é repreendendo, é lutando por vidas do que a adoração. Então aí eu percebi, o inverso. Eu tô usando aquilo que Deus me chamou para ser, e do jeito que Ele quer. Então eu acabo sendo o quê? Uma intercessora. Eu acabo sendo uma pessoa que entra na brecha, certo. Sabe? Por quê? Porque eu tenho esse sangue mais quente. E aí eu acabo sim brigando. Mas Deus me chamou não para brigar com pessoas, mas brigar nas regiões celestiais. Certo. Então Deus não erra quando nos faz, né? Certo. Ele é perfeito em tudo que faz. Aí, voltando, né? Deus olhando o Velho Testamento. Desculpa, Deus olhando a mulher no Velho Testamento, nós encontramos a mulher se destacando, a mulher realizando, a mulher tendo obras, Deus chamando a mulher, como na história de Agar, que é uma das que eu mais gosto, porque Agar, ela vai para o deserto, ela vai para morrer e o anjo aparece para ela. Lindo. Aparece para ela e chama ela pelo nome. Agar. Você vai me fazer chorar. O que você está fazendo aqui, Agar? Exatamente. É muito lindo. Mas aí nós olhamos Deus tratando com a mulher no Novo Testamento. E aí entra também essa ideia muito forte, né? Por causa das palavras de Paulo, que a mulher, ela não pode ensinar, que a mulher, ela tem que aprender calada. Tudo isso são palavras de Paulo, tá? Mas conta o porquê. Aí que entra, né? E é que é tão importante o estudo da palavra de Deus. Porque à medida que você estuda a palavra de Deus, você vai entender sobre história, você vai entender sobre contexto. Porque, pensa um pouquinho, a Bíblia, ela foi escrita numa outra cultura e numa outra época. Então, para você entender o que eles estão falando, você precisa entender o que está acontecendo na volta. Você tem que entender a cultura daquela época. E não é que a Bíblia está errada. A Bíblia nunca está errada. Nunca. Ela é a palavra, ela é verdade. Então, quando Paulo ele dá essa orientação, ele está dando a orientação para um contexto onde mulheres eram sacerdotisas na antiga religião. Eram mulheres que eram líderes, que se destacavam. E quando elas vêm para dentro da igreja, elas aceitam o que a igreja é uma igreja patriarcal, onde o homem é que manda, onde o homem é a cabeça. Então agora ela tem que deixar tudo isso que um dia ela aprendeu, e aprendeu da forma errada, e ela tem que se submeter. Aí entra a palavra submissão. Certo. Que as feministas
odeia. Uhum. E que por muito tempo eu também odiei, porque eu tinha o conceito errado dessa palavra. Certo. Porque eu me entendi assim, submissa é aquela que não tem voz, é aquela que não tem desejos, é aquela que não tem gosto, sabe? É aquela que só serve. Certo. Serve o dia inteiro. Não é isso. A palavra submissão significa que está debaixo de uma missão. Certo. Então, a mulher casada, ela está debaixo da missão do seu esposo. Certo. A solteira, ela está debaixo da missão de Cristo. Certo. Por isso que fala que é melhor ficar solteira, sabe? Não. Eu tô falando o que diz a Bíblia. Por quê? Porque a solteira, ela cuida das coisas do Senhor, porque ela é submissa ao Senhor. Certo. Mas a casada diz que tem muitas dores. Não tem problema. Por quê? Porque ela tem que se ocupar em agradar o seu marido. Certo. Por quê? Porque ela está debaixo agora dessa missão. Então, às vezes você lê, você não entende o contexto. E aí você pega algumas pessoas pegam o versículo isolado, Sim. fora de contexto. Sim. E acabam inventando um pretexto para inventar coisas que não são verdades. Então, quando Deus nos olha, Ele vê nossos talentos. Sim. Quando Deus nos olha, Ele nos entrega uma missão. Certo. Quando Deus nos olha, Ele vê em nós coisas preciosas para o seu reino, Certo. para as pessoas que estão à nossa volta, para dentro de casa, para as nossas irmãs, Sim. sabe? Sim. Então, Ele nos dá missões, ele confia em nós talentos. Sim. E vamos prestar conta disso. Sim. Um dia vamos prestar conta. Então, isso é muito precioso. Por quê? Porque a mulher, ela não é desprezada, Nunca. ela não é colocada de lado. Sim. Pela palavra de Deus, mas o Senhor mesmo fala que diante dele não tem mais grego, romano, não tem homem, não tem mulher, Sim. não tem escravo e não tem livre. Sim. Então todos nós, diante do Pai, somos irmãos, somos iguais. Certo. Então ele desfaz tudo isso, ele desfaz toda essa mentira que é contada, que Deus é machista. Nunca. Deus não é machista, Nunca. mas ele é amoroso, ele é um pai amoroso. Eu sei que ele não é machista porque quando eu oro, quando eu adoro, eu sinto o amor dele. Sim. Eu sinto o carinho dele. Eu recebo, eu tenho tido respostas das minhas orações. E um ser machista, ele iria fazer isso? Não. Nunca. Não. Nunca. A Rosa está aqui falando sobre esse lado espiritual, vamos dizer assim, né? Onde as mulheres são aceitas por Deus e depois Jesus vem e ensina assim horrores, né? De como é necessário a mulher ser usada por Deus. Por isso que tem o IBBC, que nós não vamos dar tudo aqui, não. E eu quero dizer algo para vocês. Porque a gente poderia estar esticar, mas esse não é o propósito. O propósito é que vocês tenham gosto e vontade de aprender a Bíblia em uma sala de aula, tá ok? Junto com mestres, porque são mestres, tá? São pessoas que estão ali, são pessoas que estudam. Gente, eu queria ter isso de alguns ali. Meu Deus, é a coisa mais linda do mundo. E eu queria convidar vocês para estar fazendo parte de uma sala de aula do Instituto Bíblico. Tem aqui no Mandaqui e tem em várias regiões, certo, Sim, Rose? sim. Hoje o IBBC, ele tem mais de 30 anos, né? E ele tem mais de 100 extensões espalhadas pelo Brasil todo. Brasil todo. O Mandaqui é só uma das extensões. Ok. E eu vou falar uma coisa. Por que Deus colocou no meu coração para fazer essa live sobre o BBC? Então eu vou aqui falar sobre a pessoa Simone. A pessoa Simone, logo que começou o IBBC há 30 anos atrás, eu estava na sala, né? Mas como eu falo, hoje a Simone é uma coisa, há 30 anos atrás era outra, tá? Eu comecei, parei, aquela bagunça.
Mas hoje eu estou finalizando. E esse ano é o último. É o último ano. E nunca é tarde. Não, de forma alguma. Nunca é tarde sabe aquela página em branco da sua vida? É essa sensação que eu tenho na minha vida, em algumas coisas, né? Que são necessárias. Ó, Simone, você parou aqui? Vamos lá. Vamos voltar. Volta aqui, vamos colocar em ordem, né? E o IBBC, gente, eu me formei para comer, para me vestir, eu fiz faculdade, eu fiz pós, eu fiz um monte de curso e eu não vou estudar a palavra de Deus. Uhum. É até feio, né? É até ridículo, mas com Deus nada é atrasado, Deus não deixa nada atrasado na nossa vida, Ele ajusta tudo e foi um período que Deus ajustou e eu estou finalizando e esse ano, em nome de Jesus, estou focada, Rosa, estou focada, ninguém me desfoca, em nome de Jesus, eu vou focar, finalizar e venha conhecer a palavra de Deus. E voltando na mulher, eu vou dizer assim, um exemplo, Simone também. Às vezes Deus já colocou algo no seu coração para você fazer. Posso ministrar aqui um pouquinho rapidinho? Sinta-se em casa. A pastora que é. Não sou pastora. A pastora que é. Às vezes, você tem um projeto, Deus já colocou um projeto no seu coração para ser feito, e você fica com vergonha, fica tímida, né? Vai dar tudo errado. Então, eu tô dizendo aqui, eu, Simone, há um tempo atrás, nunca você ia me ver na câmera, na frente aqui. Nunca. Porque é o que eu falo, quando eu me olho, eu vejo eu vejo meu nariz, eu vejo meu pescoço, eu vejo tudo. Mas eu vou ficar prestando atenção nisso, que eu vou ficar vendo falhas que eu acho, mas não, foi da forma que Deus me fez, eu aceitei esse desafio. Não, Senhor, então bora lá, vou fazer, vou aceitar o que o Senhor tem para mim. Então, mulheres, aceita o desafio de Deus na sua vida, não fica com vergonha não, e para de ficar olhando, porque A ou B ou C, cada uma é de uma maneira, né? Deus fez cada uma com a sua graça, sabe? Uma coisa séria. Eu sou destrabalhada assim, mas Deus nos chama para servir e o Espírito Santo vai organizando as nossas ideias, né? Ele vai nos ensinando a fazer as coisas, tá ok? Mas você tem que começar. E aí entra, né, que é tão importante o estudo da palavra de Deus. Uhum. Porque quanto mais nós estudamos a palavra de Deus, mais nós conhecemos a Deus. Certo. Conhecendo mais a Deus, ficamos mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Certo. E sendo mais sensíveis à voz do Espírito Santo, ele tira tudo aquilo que a gente coloca como desculpa. É verdade. Ele acaba tirando, sabe? Por quê? Porque ele vai nos dando a coragem que a gente precisa. É verdade. E aí a gente vai colocando por terra tudo aquelas mentiras que Satanás conta, porque ele é mentiroso. Ele é mentiroso. E ele conta mentiras. E por falta de discernimento, por falta de conhecer a palavra de Deus, às vezes o que acontece? A gente vai se colocando debaixo dessas mentiras. Sim. Mas à medida que conhecemos a Deus, nós conhecemos mais ao Senhor. Sim. E Ele vai nos enchendo do seu Espírito. Vai. E aí acontece aquilo que está escrito no Velho Testamento, que pelo seu poder e pela sua graça, sim, a gente pula muralhas, sim, a gente enfrenta desafios, sim, a gente vence desafios. Sim. Por quê? Porque nós aprendemos que Ele é o nosso ajudador. Ele que nos fortalece. E aí, aquilo que parece tão grande para nós vai se tornando pequeno. Porque pela minha concepção, eu nunca seria diretora de seminário ou professora de seminário. Ah, meu Deus! Nunca, sabe?
Olha só, eu nasci com a língua colada, então eu aprendi a falar muito tarde. Quando eu fico nervosa, a língua trava. Sabe? Eu tenho dislexia, eu confundo palavras muito parecidas, eu confundo. Eu quero falar uma coisa e falo outra, por causa da dislexia. E eu sou professora. Pois é, maravilhosa. Então, ela tá falando que tem dislexia, eu conheço há 11 anos. E aí, mas por causa da presença do Senhor na nossa vida, Ele vai nos dando essa direção e essa força para nós cumprirmos aquilo que Ele nos chamou para fazer. E a gente vai dar conta. A gente vai dar conta dos talentos, dos dons que Ele entregou na nossa mão. E não vai ter desculpa. Não tem como. Eu não vou poder dizer, mas eu era tímida. Mas eu tinha um nariz. Tucano. Gente, não, presta atenção. Gente, presta atenção. Para com isso. Não vai ter desculpas, entendeu? Diante dele. Por quê? Porque é Ele que nos fortalece. Então, é a ação dele na nossa vida. Sim. E quando nós lemos a palavra de Deus e nós lemos sobre mulheres, nós encontramos esse mesmo traço. Sim. Foram mulheres que se deixaram serem usadas por Deus. Sim. Foram mulheres que enfrentaram suas dificuldades. E são mulheres citadas até hoje. Hoje eu estava vendo um videozinho da mulher do fluxo de sangue. E ela, sabe, aquela multidão, e ela falando, eu só preciso tocar no fio, só no fio. E aí ela toca na orla, quer dizer, na beira das vestes de Jesus. E ele para e fala assim, quem me tocou? Aí um dos discípulos fala assim, você tá doido, meu? Tem uma multidão aqui, tem um monte de gente tocando. Ele diz, não. Saiu virtude de mim. Quer dizer, alguém me tocou com fé. Alguém me tocou diferente. E aí ela tem a coragem de dizer. Porque uma mulher com fluxo de sangue não poderia andar no meio da multidão. Porque quando uma mulher com fluxo de sangue tocava num homem, ele se tornava impuro. E aí ele teria que ir lá no templo, fazer todo o processo para se purificar. Então, uma mulher com fluxo de sangue na rua, ela poderia ser apedrejada. Então, só que ela teve coragem. Ela teve coragem. Coisas de mulher. De enfrentar, de fazer diferente. Ela teve coragem. Sim. E quem nos dá essa coragem? Papai. É só Ele. É só Ele. E aí passou anos, décadas, milênios, e a gente tá aqui, duas mulheres falando de uma mulher que teve coragem. Que teve coragem. Aí eu te pergunto, tá? Na sua volta você também tem mulheres. E aí o que elas dizem de ti? E quando tu deixar essa terra, qual é o legado que tu vai deixar para elas que estão na sua volta? Essa semana, no nosso meio, né? Uma pessoa muito querida, o Senhor levou, que é a avó do pastor Pedro. Sim. E aí, eu falando com o pastor Pedro... Lembro Pedro... dela. Eu falando com o pastor Pedro, ele falou assim, ela deixou um legado. Ela deixou um legado, Rose. Ela deixou algo para a sua família. E a dona Florinda, quem chegava perto dela se apaixonava por ela. Porque realmente ela era uma flor. Sim. Então, o que a gente vai deixar para nossa posteridade? Sim. O que a gente vai deixar? O que vão falar de nós? O que vai falar de você, Simone? Oh, papai. Os que me amam vão falar a verdade. E os que não me amam... Mas tudo depende do quê? Da gente colocar em prática, da gente... ir atrás e usar os talentos que Ele nos deu, do que Ele colocou na nossa mão. E aí sim, aí nós vamos deixar um legado. Porque só o nome da Rose vai passar. Mas aquilo que... Gerações. Exato. Mas aquilo que eu plantei no Espírito, que eu plantei no
Senhor, que eu usei como talento, isso fica. Porque não é o nome da Rose, é o nome do Senhor. Sim. Não é o nome da Simone. Nunca. Mas é o nome do Senhor. Então isso fica. Então, bora lá. Ser cheia do Espírito e estudar a palavra de Deus junto com a gente. Estudar e ter coragem, não olhar para trás, ok? Porque nenhuma das duas aqui tem asa. Você tem asa? Não. Também não. Nós estamos em processo constante de santificação, de buscando melhorar, Sim. ok? E não olha para trás. Já falei. Só hoje? Ou essa semana? O que você quer? Já falamos. Esse ano? Estamos em fevereiro. Fevereiro. Falar uma coisa. Nós tivemos 12 dias de clamor, né? E nós estamos desde o ano passado nesse propósito com Deus de andar num bom caminho, Sim. com pessoas Abençoadas. Que na palavra de Deus, Com sabedoria. e firmado nas promessas. Então, se ontem, ou há uma hora, 1 minuto atrás, você estava fora disso, acabou. Passado. Né? Mulher agora, hoje, aqui, a partir desse momento, foca. Foca no que Deus quer para você. Olha para o lado, observa com quem você está caminhando, se está te fazendo bem ou não está te fazendo bem, se está acrescentando na sua vida ou não está acrescentando na sua vida, em todas as partes, principalmente nas amizades. Gente, a amizade é muito sério, né, Rosa? Sim. A amizade é muito sério. Às vezes você tá sorrindo para você agora e tá tudo muito bom ali. E depois você vai para casa e fala assim, nossa, como eu não prestei atenção naquilo? Como que eu entrei naquela? Você tem que prestar atenção nas suas amizades, mulher. Sabe? Porque nós somos muito assim, né? E nós vamos nos deixando nos levar, tal. E mulher, nós temos que tomar cuidado com as amizades, tá? Amizades com mulheres, amizades com homens. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque Deus tem um propósito para nossa vida, tem um propósito para a sua vida, tá ok? Rose, tem umas mensagens ali, vamos dar um oi? Peraí. Vamos lá. Vamos lá, do início, quem tá aqui? A Luciana de Santana. A Ju, sua filha, a Ju tá trabalhando, tá? Ela tá assim de livre, espontânea vontade. Exato. Aqui a gente trabalha todo mundo junto. Aqui é uma loucura. Você vem pro IBBC Manda Aqui, você vai encontrar toda a família da Mata trabalhando. Exatamente. De cantina. De cantina, portaria. Todo mundo trabalha. É uma bênção. A parte técnica também, o Edmundo também o trabalha. Maridão, né? Porque isso que é mais legal, sabe, Simone? Porque quando eu entrei no IBBC e tudo mais, a gente tem muito isso, né? A gente chora junto, a gente celebra junto e a gente trabalha junto também. Então, elas acabam também participando, né? E isso vivem é muito bom. E recebem as promessas de Deus juntos. Sim. Né? A recompensa vem para a família toda. Sim, não é e cada muito um indo bom. para um lado. E é muito bom. Exatamente. Nós entendemos que é chamado. Então é o nosso chamado. E é lindo, fica de exemplo para nós. Gemerson, você sabe, né, Tom? Tom em breve também tá aqui, que ele é aluno. Não, de forma alguma. Luciana tá ouvindo, Elizabeth, Silmara. Oi, Sil, a Sil é aluna, Silmara também é outra que em breve tá aqui. A Elizabeth também. A Elizabeth. Ela vai começar agora. Aê! Vânia Gomes é a nossa secretária. Sim. Né? Já conversei com Vânia, professora também. Sim. Vamos lá, quem mais? A Vânia quer falar? Vânia? Peraí. Aí como é mesmo? Povo, deixa eu falar aqui, tá assim, ó, outro base, mas eu sei que o nome dele não é esse. Quem? É o... Vamos pôr a fotinha aqui. Tá, o povo coloca, mas eu sei quem é. É o Carlos. É o Carlos. Gente, põe o nome. Vamos lá. Moraes. Quem é Moraes?
Não lembro. Não sei. Júnior é o Priori. Júnior Pri 26, não sei. Doutor Paulo Sérgio. Doutor Paulo também, ele disse que quer falar do Paulo. Vai ser de Paulo pra corajoso, hein? De Paulo pra Paulo. Solange Mota. Ai, saudade de você, Sola. Se você estiver ainda online, nós te amamos. Beijinho. Nós te amamos, Solange. Quem mais? Ana Elisa, é isso? Isso. Sandra Duarte. A Sandra já foi a nossa aluna, já é formada. É uma bênção, a Sandra. Uma bênção mesmo. Intercessora também do IBBC. Eita, nós! Que a gente precisa de intercessores. O tempo todo. Ora por mim. Último ano. MD Projetos Técnicos. Quem que é? Também não conheço. Também não sei. Juliana. Gente, mais linda a Juliana, né? A Ju é. Jesus. Também vai começar esse ano. E aí, Ju, tamo junto. É linda demais. Joquebed. Joquebed. A Joquebed é uma grande parceira, uma Parceira, bênção. né? Uma bênção. Quem mais, Joquebed? Aqui, Rose, recado da Joquebed pra você. Rose, você ficou de me dar um retorno sobre os dias que não conseguirei ir. Você consegue saber se poderei fazer o BBC? É isso? Bora, vamos. A Joquebed, ela trabalha com enfermagem, né? Sim. E aí ela tem uma certa dificuldade, porque as nossas aulas do seminário é de segunda e de quarta-feira. Certo. E nós temos como disponibilizar também para que a pessoa fique como aluno online. Certo. E estude em EAD. Certo. Então a gente tem toda essa estrutura para dar para o aluno. Certo. Então quando, por exemplo, o caso da Jo, que ela vai trabalhar, né? A aula que ela perder, a gente tem condições sim de gravar essa aula e depois disponibilizar para ela. Perfeito. Então a gente dá todo o apoio para você estudar a palavra de Deus. Exatamente. Moraes. Quem é Moraes? Também não sei. Edmundo. Quem é Edmundo? É o Moreno Alto. É o Moreno Alto. O Tom falando Famílias Abençoadas. Sim. É o Carlos. Isso mesmo. Tá. Isso. E a Sandra tá dizendo, amo vocês, nós também te amamos. Querida, foi um prazer. Prazer todo meu. Foi uma honra. Foi muito bom. E quarta-feira damos início. Dia 22 de fevereiro, estamos aí. Começando as nossas aulas. Ok. As nossas aulas, você só pode entrar no seminário em 2 períodos, né? No início de cada semestre. Então agora a gente vai começar as nossas aulas e aí para entrar novamente, para se matricular só no próximo semestre. Sim. Porque depois que o aluno entra, ele entra numa rotina de estudo que fica difícil de entrar no meio, acaba sendo prejudicado. Certo. Então a partir de quarta-feira que vem, né, dia 22, damos uma largada para esse ano, que vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. Já começamos aqui, ó. Uma bênção. A Ângela. Então agora nós vamos orar. Amém. Eu te convido a fazer essa oração. Vamos encerrar a live com a oração da Rose. E até a próxima, que eu vou ver aqui quem vai fazer a próxima live. Tem que ver a agenda. Tem uma lista, a agenda deles, né? Porque eu, qualquer horário. 3 horas da manhã, bora fazer 3 horas da manhã. E com a graça de Deus, nós vamos continuar nesse projeto. E vamos ver o que Papai do Céu quer. Amém. Uma coisa assim que Deus tem ministrado bastante assim no meu coração, não é hoje, não é ontem, mas já faz algum tempinho, é sobre a nossa identidade. Sim. Como nossa identidade tem sido atacada. Essa coisa de homem não pode ser homem, mulher não pode ser mulher, ou, né? Eles estão brincando com a nossa identidade. E nós temos também uma identidade como filhos de Deus. Sim. Como salvos, como cristãos, nós temos uma identidade. E essa identidade, ela tem sido muito atacada nesses últimos dias. Mas quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós nos debruçamos, fazemos aquilo que Maria fez, sabe? De deixou Marta na mão. Escolheu a melhor parte. E foi sentar aos pés do mestre. Sim. Quando nós fazemos isso, essa identidade, esse conhecimento se firma. Eu sei quem eu sou. Eu sei para que eu fui chamada. E não fica só em nós. A gente quer
multiplicar isso, passar para mais pessoas. Sim. Então, hoje nós conversamos sobre a mulher dentro da palavra de Deus. Sim. Deus chamou mulheres, mas Deus também chamou homens, Sim. grandes homens. Sim. E nesse tempo que a Simone vai estar dirigindo, né, também vai ser citado grandes homens. Sim. Mas porque alguém aparece mais do que o outro, não significa que um é mais importante do que o outro. Sim. Porque às vezes a gente pensa só em Billy Graham, um grande cara, um dos maiores evangelistas, né, da sua época. Mas alguém pensou quem foi que ganhou Billy Graham? Pois é. Quem foi que levou ele até os pés do Senhor? Pois Então, não existe obra grande, obra pequena, não. O que existe é a obra do Senhor. Sim. E quando Ele acha graça em nós para realizarmos essa obra, glória a Deus. Por isso que eu te convido a estudar mais a palavra de Deus. Porque à medida que você estudar mais a palavra de Deus, você sabe qual é o seu papel, você sabe quais são os seus talentos, você sabe qual é a sua identidade. Sim. E você realiza o propósito de Deus. Sendo um Billy Graham. Amém? Glória a Deus. O cargo está vazio. Tá vazio. ou sendo alguém que aos olhos dos homens parece tão pequenininho, mas que faz uma grande obra também, que é levar os Billy Grahams até a presença do Senhor. Amém? Então, eu quero te convidar a estudar mais a palavra de Deus. E vamos orar, vamos encerrar esse tempo orando. Amém? Vamos orar? Fecha os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, obrigada por esse tempo, obrigada porque é o Senhor que nos escolhe. Tua palavra diz em Isaías que é o Senhor que nos toma pela mão direita, é o Senhor que nos conduz. E ainda que a gente passe pelas águas, as águas não nos afogarão. Ainda que a gente passe pelo fogo, o fogo não nos queimará. Porque é o Senhor que está guiando a nossa vida. Sim, e eu te peço, Senhor, eu te peço que o Senhor abençoe todas as pessoas que viram ou que vão ver, Senhor, essa live, Senhor. Que elas sejam abençoadas pela tua presença. Sim, que elas sintam, Senhor, o Senhor segurando na mão delas e guiando a vida delas, Pai. Sim, sabemos, Senhor, que estudar a tua palavra é um privilégio. É em tempo é um custo onde você coloca o seu tempo, é um custo onde você coloca seus recursos, mas é um tempo precioso, onde nós aprendemos a ouvir mais a tua voz, onde nós aprendemos, Senhor, a te reconhecer, a andar contigo, sabendo que o Senhor não despreza ninguém, não despreza, mas o Senhor nos chama. Porque os campos estão brancos. É chegada a hora, é chegada a hora. Então que cada pessoa que ouviu, que esteve participando dessa live, seja abençoada pela tua presença. Fortalece, Senhor, aquele que está cansado. Renova, Senhor, aquele que está, Senhor, cansado. Traz, Senhor, a tua alegria para aquele que está abatido, Pai, em nome do Senhor Jesus. E aquele que está sem esperança, que receba de ti o renovo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Obrigado pela vida da Simone, Pai. Colocamos diante de ti o IBBC, as aulas que vão se iniciar, esse tempo, Senhor, colocamos diante do teu altar e confiamos que o Senhor é que está à frente, nos guiando, nos tomando pela mão direita e nos levando pela tua vontade, Pai. A ti e somente a ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, Senhor, e todo o louvor. Amém. 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 Glória a Deus. Tem que acabar. Olha, a Luciana está falando que o esposo dela vai começar quarta-feira. Oh, glória a Deus! Isso é muito bom. Olá! Isso é muito bom, isso é muito bom. Professor Carlos Eduardo. Logo, logo também. Aqui, Ele ó, vai entrevistar. mas se vai. Aí vai longe. Vai. Vou ter que fazer em séries. A live dele vai ter que ser em séries. Gente, um beijo. Muito bom ter vocês, viu? Vocês, quem quiser, eu posso. Amém, Vânia. Eu posso fazer da minha casa, eu vou até vocês com um bate-papo aqui assim. Mas nós vamos continuar nesse projeto com a graça de Deus, na vontade e na unção do Espírito Santo.
Deus abençoe. Até quarta-feira. Dá tempo ainda de fazer? Com certeza. Matrícula? Oxi, Até claro quarta, que sim. gente. Bora, bora, Bora bora, lá. bora, bora. Deus Fiquem abençoe. com Deus. Tchau. Beijinho.